Gigantes em campo. Confronto gigantesco, enorme, Flamengo e Palmeiras. Quase uma certeza, teremos gols. Artilheiros, eles têm. Gabigol, em 17 partidas na temporada, 12 gols marcados. Rafael Veiga, 21 partidas, 13 bolas na rede adversária. Não só de pênalti, uma especialidade dele. Certeza absoluta, teremos casa cheia. Os 66 mil ingressos foram vendidos. Vai ser uma festa no Maracanã. Nada mais justo para um duelo de gigantes. O Flamengo jogou 20 partidas na temporada. São 13 vitórias, 5 empates e só 2 derrotas. Aproveitamento de 73,3% dos pontos. O Palmeiras jogou 22 vezes, com 15 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Aproveitamento ainda melhor, 75,7% dos pontos disputados. O Flamengo marcou 41 gols na temporada até agora. Sofreu 16, saldo de 25. O Palmeiras marcou 45 vezes, sofreu 14 gols, saldo considerável de 31. São duas máquinas. O Palmeiras já conquistou 2 títulos em 2022. A Recopa Sul-Americana contra o Atlético Paranaense. E também conquistou o Paulistão contra o São Paulo. Os paulistas já atravessaram o planeta, foram para os Emirados Árabes, encararam o Chelsea na final do Mundial de Clubes e, num detalhe, caíram para os ingleses. Mesmo assim, não faltou o carinho da torcida na volta para casa. O Flamengo bateu na trave, aliás, de novo, perdeu o estadual para o Fluminense. Uma sequência incômoda de vice. Foi assim também na última Libertadores para o próprio Alviverde. Foi vice no Brasileirão, com o Galo campeão. Foi vice também na Supercopa, também para o Atlético Mineiro. E antes da estreia no Brasileirão 2022, teve pressão da torcida no centro de treinamento. Portugueses longe de casa e o primeiro encontro entre eles hoje no Rio de Janeiro, estádio do Maracanã, a partir das 7h30 da noite. O Palmeiras tem Abel Ferreira já consagrado. O Flamengo aposta em Paulo Souza para essa temporada. Abel Ferreira foi um jogador regular. Paulo Souza, um craque dentro das 4 linhas, a provar seu valor na área técnica. Um duelo e tanto em jogo antecipado da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O comandante português é uma das apostas do rubro-negro. Flamengo, que também se reforçou com o zagueiro Pablo, ex-Corinthians, que estava na Europa, com o atacante Marinho, que defendia o Santos. Flamengo, que se dá ao luxo de ter Pedro na reserva. Pedro, que já marcou 3 gols e deu uma assistência até agora em 16 participações na temporada. O Palmeiras, que busca um 9, tem Rafael Navarro, ex-Botafogo, como uma alternativa de boa perspectiva. Também em 16 jogos em 2022, já marcou 6 gols e deu uma assistência. Ou seja, temos ingredientes para 90 minutos de encher os olhos. O encontro de artilheiros, o encontro de portugueses estrategistas. E ainda temos Dudu e Rony de um lado, Arrascaeta e Isla do outro. Um jogo para mexer com os corações de rubro-negros e alviverdes. Tinha que ser mesmo um jogo isolado do Brasileirão. Frente a frente, 2 dos maiores elencos do atual futebol brasileiro. Um duelo de gigantes. Falando em gigantes, agora vocês serão gigantes nos comentários, porque todo mundo espera um confronto como esse, a final da Libertadores. O Palmeiras levou a melhor, foi um jogo eletrizante, emocionante. O Flamengo tem uma sede de vingança e o Palmeiras precisa pontuar no Brasileirão. Chico Garcia, e agora? Quem leva vantagem? Quem está mais bem preparado? Qual time pode surpreender mais? Renata, os últimos confrontos que a gente viu dessas duas equipes, se a gente voltar até um pouco naquela Supercopa, aquele 2-2 que termina nos pênaltis, foi um dos grandes jogos recentes que eu assisti. Decidiram a Libertadores num jogo tenso em que tudo podia acontecer, né? Foi uma estratégia muito boa do Abel Ferreira, mas o Flamengo estava vivo o tempo inteiro e aí numa falha o Daverson acaba conquistando a vitória. Não adianta a gente dizer que isso não entra em campo porque entra, não é a mesma coisa? Claro que não é, se o Flamengo vencer o jogo não vai recuperar aquela derrota, mas essa rivalidade dos dois times com o Atlético Mineiro ali no meio também,
que estão dividindo o topo, né? Um ano um ganha o Brasileirão, o outro vai lá, ganha no ano seguinte, depois Libertadores, Copa do Brasil. São os dois times que estão no topo, né, do Brasil, do continente. Vai ser muito estratégico esse jogo, porque não dá pra gente ignorar também que o Brasileirão está começando, mas o Palmeiras precisa começar a competição, né? Tem um clássico ali na frente, mas precisa entrar e vencer esse adversário na casa do rival, só com torcedores do Flamengo, vai dar uma moral muito grande. Por outro lado, o Flamengo, que estava muito pressionado há, 15 dias, perdeu o Carioca e tudo mais, já deu uma reagida. O Paulo Souza parece estar encontrando um time. Diante disso, o que dizer? Eu só quero assistir, eu só quero ver o que vai acontecer. Hoje eu vou perdoar essa muretagem de vocês. Everton Guimarães, ontem você se antecipou e já disse que será 1-1 o confronto, mudou de ideia, já viu as prévias. Como é que você analisa essa partida? Renata, eu, em primeiro lugar, quero dar um beijo, um abraço em você e nos meus colegas e dizer que eu mudei sim minha opinião. Mudei minha opinião. Porque já diria um amigo, grande frasista, Vinícius Gris, quem fica parado é poste e eu não vou ficar parado. O momento do Flamengo é excepcional? Não, não é excepcional. O momento do Palmeiras me dá segurança de achar que o Palmeiras vai chegar lá e vencer o jogo? Não, embora nos confrontos anteriores. A gente viu aí o Decilo apresentando os números. E é curioso porque mesmo com o Flamengo muito criticado e muito cobrado por parte da torcida e o trabalho sendo iniciado pelo Paulo Souza, os números, eu não vou dizer que eles são próximos, mas eles não são números muito polarizados. Então, como eu vejo um início de campeonato brasileiro do Palmeiras ruim, nós estamos inclusive mostrando imagens do protesto pesado e desonesto e desproporcional contra os jogadores do Flamengo. Eu entendo que hoje o Palmeiras, eu acredito que o Palmeiras, por mais organizado que seja, eu acho que vai perder o jogo, Renato. Eu tinha falado de 1-1, eu vou apostar num 1-0 Flamengo, num jogo duro. E se amanhã acontecer o contrário, eu não tenho o menor constrangimento de falar. De chegar aqui e dizer, bom, o Palmeiras jogou melhor e venceu, etc. Mas hoje eu acho que o Flamengo vai ganhar esse jogo do Palmeiras. E simplesmente, primeiro, porque são grandes elencos, embora eu reconheça o trabalho do Abel como um trabalho mais consistente, mas talvez o momento do Flamengo e olhando para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro seja um pouquinho melhor. E eu acho que o Flamengo vence o jogo hoje por 1-0, Renata. Olha, agora quem ficou bem impressionado com o poder da torcida do Flamengo, com o Maracanã, foi o Sgarbi, esteve lá no último domingo. Como torcedor não se deu bem, mas viu um Flamengo reagindo. Perfeito, Renata. Se a gente for falar de momento, quando fala do momento do Palmeiras, é difícil falar, porque ao mesmo tempo que começou mal o Brasileirão, na competição mais importante que é a Libertadores, começou voando. Então fica nessa questão que a gente não consegue entender muito bem, sabe? Pegou dois jogos que, teoricamente, para um time que quer ser campeão, que quer brigar lá em cima, tem que ganhar, porque como o Liz foi muito bem ontem, falou, aquele jogo que tira pontos, sabe? Que você pega no final da tabela, faltaram 3 pontos e era contra o Ceará em casa, contra o Goiás fora. Então essa questão pesa. O momento do Flamengo, eu tô vendo o Paulo Souza, por exemplo, agora, os números dele são bons, só que agora em relação ao grupo, aí ele tá tendo realmente o time dele titular, tá começando a colocar o estilo de jogo dele em prática, o momento do Flamengo eu acho que é um pouco melhor do que o do Palmeiras no Brasileirão. Ainda mais com a torcida, não tem como negar, né? A torcida do Flamengo no Maracanã esgotou os ingressos, é muito forte, é a maior torcida do Brasil, é a massa, é algo que realmente pesa em campo. Então eu não fico tão em cima do muro. E também, como o Everton falou muito bem, eu não tenho problema se amanhã o Palmeiras vencer e eu chegar aqui e falar, não, o Palmeiras jogou muito melhor, enfim, porque o Abel Ferreira tem um trabalho muito consistente. Só que eu acho que vai dar Flamengo esse jogo. Eu tô achando que vai dar Flamengo e vai ser o pior início do Palmeiras na história do Brasileirão recente, assim. Que eu fui pesquisar e eu vi isso daí. Nossa, isso tudo ainda é o ressentimento da final do Campeonato Paulista? Não, jamais. Não, tô tendo o coração de lado aqui. Já esqueci. Agora não vem com essa conversa, já esqueci, já era, superar né? É difícil, mas é aquela fase que a gente tá superando, deixa o coração de lado. Superar. Fala isso pro Rona. Deixa o coração de lado. Nesse caso, o coração... Como está seu coração para Flamengo e Palmeiras? Paz, boa tarde pra vocês, que coisa linda. O Juvetrica tá se sobressaindo na bagaça, hein, menino? É isso, obrigado. Começou o carnaval já ou não? Ainda não. Ainda não? Amanhã. Já tem? Não, amanhã a gente tem trabalho aqui, tá? Pra vocês o carnaval nem vai começar, hein? Só sexta-feira. Mas tá indo bem. Agora, tem técnico, como eu disse no começo do ano, que não vai curtir o carnaval com o seu time, menino. Teve que fazer mudanças. Agora,
esse jogo, especificamente dizendo, é um jogo dificílimo mais para o Palmeiras. Ele foi lembrar. Né? O Jorge Jesus também está vindo para Eu falei, a mim que o cacique não ia virar. Aí eu falei o seguinte. Aliás, ontem foi aí eu falei, dia do Índio. Ele estava aqui dormindo ontem, passou pela vida. Ontem e hoje, amanhã e sempre. Depois vocês... Eu não mereço nunca ser chamada de Tonho da Lua, porque quem traz o assunto é você. Eu tô falando de um jogaço, qualidade pura. Que é Flamengo e Palmeiras, você vem falar disso? Meu Deus do céu. Isso são coisas e vozes que estão na minha cabeça. Né? Eu tenho que reproduzir pra você. E você vai agradar as vozes palmeirenses, eu escuto vozes. E ao seu lado também. Eu escuto vozes. A culpa é minha. Olha lá, a culpa é minha. E esse vai dar um azar. Aqui no Palmeiras já não deu certo. Mas vamos falar do negócio. Já tá agorando. O cara nem chegou lá. Outra voz eu não aguento. Essa é a terceira voz do dia. Qual que é? Lázaro. Lázaro pode ser titular hoje pelo Flamengo, no jogo do Flamengo e Palmeiras. Eu não consigo. Eu diria que é uma vergonha para os comentaristas aqui hoje. Vocês são uma vergonha. Por quê? Porque o público tá lá, o público tá pra lá, tá pra cá. E aqui o pessoal tudo no meio, olha lá. No meio só de empate dá 2,49. E vocês tudo aqui. Não, para aí. O público do Jogo Aberto está com o Palmeiras e está com o Flamengo. E vocês no meio. E você? Meu Deus, eu já tenho um time que eu vou torcer. Hoje, mais do que nunca. Que hora que vai ser esse jogo aí? 7h30. É, mais cedo. Eu vou estar preparado pro jogo do Corinthians. Eu vou ver o jogo do Corinthians. Esse jogo eu não vou ver. Eu não quero nem Mesmo horário de atenção. Juventude de São Paulo. É porque isso é a prévia, né? Do que vai ter pro jogo do Corinthians. Vai ser aquecimento até. Agora, principal. Vai dar Flamengo. Gente, tá com um cara que vai dar Flamengo. Depois do que aconteceu, mais de 90 mil pessoas no Maracanã. E o menino e o Tricas aqui... Nem tem capacidade pra isso. Não tem? Não. Tô falando do lado de fora. Teve um jogo no Pacaembu que eu fiz. O Pacaembu cabia 40 mil. Tinha 90, porque tinha 40 mil dentro e 50 mil na Praça Charles Miller. Que loucura. Né? Isso acontece. E lá vai acontecer isso no Rio. Vai ser um atropelo, é 4-0. Sem medo de errar aqui. Nossa, para aí, deixa eu só Todas recapitular. essas vozes Que eu na minha acho que cabeça, tô ficando agora louco. a configuração ficou diferente. O Everton foi de Flamengo, o Sgarbi foi de Flamengo, o Ronaldo também. O Chico depois vai dar o palpite, não é? Tá guardando as cartas da manga. Liga aí. Ulisses Costa, tão zen, ouvindo música. Tô relaxado, é o Elton John. Cuidando do corpo. Ele tá ouvindo o Elton John, Denilson. A academia não tá fazendo. Ai, adoro essa música. Boa, com a Dua Lipa, então. É aquela do Crocodile lá. Da Dua Lipa, ó, coisa linda. Cold Heart. Não, é o seguinte, troco o Palmeiras, o Flamengo não vai dar. Crocodile Rock. Troco pra mim seria o Flamengo ganhar uma final de Libertadores em cima do Palmeiras. Que Ponto. poderá acontecer. Poderá acontecer. Não acontecerá, mas poderá acontecer. Ponto. Isso é um ponto. Vai acontecer, Isso é um ponto. poderá Não vai. acontecer, Pra eu mim, entendi né? também. Pra Meu alguns Deus. poderá acontecer, mas pra mim não. É isso que eu quero dizer. Na minha opinião, não acontecerá. Você tá com barulho na cabeça aí também, não? É muito. O Palmeiras, mas não me deixa influenciar. Experiente, sou experiente. O Palmeiras é um jogo que todo mundo quer jogar, né? É um jogo para os grandes destaques aparecerem, Veiga aparecer, é destaque para Rony, para Dudu, para Gabigol, né? Jogadores diferenciados aparecerem, indiscutível. Mas assim, eu vejo o Palmeiras melhor que o time do Flamengo. Tem um melhor treinador, tem um time montado há mais tempo, ligado a esse treinador especificamente, não é? Então, para mim, o Palmeiras vence o jogo 2-1 em pleno Maracanã. E troco o Flamengo, se quiser dar, tem que ser em final de Libertadores. Ganhar a terceira rodada de Brasileiro não é troco. Isso aí não é troco pela grandeza do Palmeiras em Montevidéu no ano passado. Eu estive lá, inclusive. E estarei hoje também. Então, o Palmeiras ganha o jogo. Eu não sabia. É melhor que o time do Flamengo, o Palmeiras, para mim, hoje. Denilson Show, Tudo chegou bem, a Leirão? sua Você tá vez. bem? Como é que Tô você tá? ótimo. Eu falei aqui no Dormiu começo do legal? programa que o Dedê já passou pelos dois times como jogador. Não. Conhece muito. Flamengo o eu quê? joguei muito. Não, o Flamengo ele Flamengo vive eu no joguei departamento médico. Você é louco, eu brinquei de jogar Ele no vivia Flamengo. no DM. Tá de sacanagem. Joguei muito no Flamengo. Que satisfação ter vestido o manto, hein? Isso é verdade. Isso é pra poucos. Jogar, eu não sei, mas... Não, tô falando. Gostosinho. Vestiu, mano. Jogar eu não jogar, mas sabe que eu cheguei gritou meu nome no Maraca. O time era isso bom, aí tá hein? gravado. O time era bom, hein? E a torcida do Palmeiras gritou o seu nome também. No antigo. Eu que arrumei o contrato. Não é, ali era Palestra. tenso, que era apertadinho, os Detalhe. caras jogavam uns amendoinzinhos na gente, a torcidinha também Tinha pegava uma no parte pé. tensa. Loirão, sem ironia e sem brincadeira, o jogo pra mim vai ser decidido, obviamente, no quê, Ulisses Costa? O jogo é decidido no quê? No campo. No craque, no diferencial, nos detalhes. E o Palmeiras? E a vizinhança? E o a vizinhança, Palmeiras a tem vizinhança. dois jogadores no meio de campo
que eu acho que pode fazer a diferença hoje pro lado do Palmeiras, que podem ser Danilo, é que a gente não... Obviamente a gente não sabe a escalação, mas provavelmente Zé Rafael e Danilo devem ser os jogadores Contando que eles estejam em campo. desse meio de campo. Por quê? Um vai diminuir o espaço no Arrascaeta e o outro vai ficar de olho no Everton Ribeiro. Tá ligado? Só que aí eu te falo assim, poxa, o Arrascaeta pisa na área pra caramba. Então, essa transição de troca de marcação entre Zé Rafael, Danilo, com o sistema defensivo, que pode ser Murilo, pode ser Gustavo Gomes, pode ser, enfim... tem que estar a prévia. Muito obrigado, viu, meu diretor? Que entrosamento. Aqui, ó. Que entrosamento. Esse é aquele time que é fácil da gente escalar porque é o mais repetido pelo Palmeiras. Mas como o Abel Ferreira apronta, gosta de estudar o adversário com a comissão técnica, de repente ele pode mudar alguma coisa no ataque. Aqui o Scarpa, né, tá voltando agora. Então esse entrosamento, só pra finalizar, Loirão, e deixar meus companheiros também trocarem essas ideias, né, mano? Essa resenha. Essa resenha. Então eu acho assim, agora que eu vi ali, eu ia falar obviamente mais pra frente do Veiga, do Rony, que são os principais jogadores. O papel do Veiga é importante também com o João Gomes. O João Gomes é um outro cara que sai do meio de campo e ocupa o campo mais ofensivo. Então esses 3 jogadores de meio de campo, que a gente está vendo aí na prévia, Zé Rafael, Danilo e Rafael Veiga, eles precisam estar muito conectados com essa linha de defesa do Palmeiras. E quem, não deixar esse e quem vai marcar o Dudu hoje? Quem vai marcar o Dudu hoje? Quem que vai jogar na lateral lá é Isla, Felipe Luiz? Quem que vai jogar? Pelo Felipe lado Luiz? esquerdo, no caso, seria o Felipe Luiz. A prévia do Flamengo, ó. Boa, queria ver. Então, o Flamengo joga quando tem a criação. Normalmente o time tem quando tem a posse de bola, faz esse sistema que é a questão dos 3 zagueiros. Mas o Flamengo defende com uma linha de 4 também. Contra o São Paulo, ele Né? fez uma linha de 4. Isso. Ele botou o Felipe de lateral mesmo e baixou o Rodinei e o Arão, né? Porque o Fabrício Bruno machucou, o Pablo não tá pronto ainda. Ele fez uma linha de 4 e até foi bem defensivamente, porque o problema do Flamengo é a defesa. O Flamengo não tem uma defesa consistente como tem o Palmeiras. Por isso que eu acho que o Palmeiras até tem mais equilíbrio de time, leva uma certa vantagem por conta disso. É que na frente tem caras que desequilibram, né? O Arrasca, se tiver no dia, esquece. O grande problema é saber a escalação do Palmeiras, que sempre é uma incógnita, né? A completa. O Flamengo vai mudar talvez 1 ou 2 peças, mas eu não acredito. Eu acho que depois da partida que foi feita no domingo contra o São Paulo, deveria manter a escalação. Aí tem essa dúvida do goleiro, se ele vai com o Santos ou com o Hugo, não é? Ronaldo, você que é o nosso expert no gol, quem você colocaria para esse jogo? Santos. Foi contratado para isso. O menino Hugo ainda está um pouco aí relutando com algumas falhas. A torcida está me pegando muito no pé. É melhor já colocar o Santos, que é um cara mais experiente, e foi contratado para jogos difíceis, né? Eu acho que esse é um jogo bem complicado também. E o Santos deve começar jogando. Santos e o Everton, que se conhecem tão bem dos tempos de Atlético Paranaense. Agora, Verdade. Tati Tavares, vamos acionar a Tati mais uma vez aqui no Jogo Aberto, porque eu quero saber da expectativa da torcida do Flamengo. Eu sei que você conversa com os torcedores aí nas ruas, tá nos arredores do Maracanã. Conta pra gente, muita confiança, todo mundo tratando esse jogo como uma revanche, como uma final antecipada. E aí? O Rio de Janeiro continua lindo. Oi, Renata. Boa tarde para você novamente. Boa tarde a todos. O torcedor do Flamengo está tratando essa partida não como uma revanche, né? Porque, como disse o Ulisses, não adianta ganhar a 3ª rodada do Campeonato Brasileiro e não ganhar a Libertadores. Mas eu acredito que o torcedor está pensando nessa partida, está com aquela sensação de ganhar para dar consistência para o técnico Paulo Souza, dar mais tranquilidade para essa sequência de trabalho dele, né? E vencer o Palmeiras sempre importante para recuperar a confiança. O Flamengo que está vindo aí de 2 vitórias consecutivas, vitórias convincentes contra o Tajeres e também contra o São Paulo. Então, por aqui no Maracanã, conforme eu venho conversando com alguns torcedores, é aquela coisa de não é a revanche, mas é importante vencer, até porque Maracanã lotado, 70 mil pessoas por aqui são aguardadas. Não vai ser 90 mil não, Ronaldo, mas cerca de 70 mil pessoas. Então, Maracanã lotado é aquilo, né? O torcedor do Flamengo já cria todo um ambiente para enfrentar o Palmeiras, principalmente com torcida única. Lembrando que vai ser torcida única porque, segundo o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, ontem eu conversei
conversei com ele e ele me disse o seguinte: é a lei do retorno, é a reciprocidade. Lá em 2019, vetaram a torcida do Flamengo alegando falta de segurança, pedido do Palmeiras junto com o Ministério Público e Polícia Militar, e agora eles vão ter que jogar aqui no Maracanã só com a torcida do Flamengo, e assim está sendo feito, Renata. Tati, e torcida única também, que o Flamengo exerceu esse direito, conseguiu no STJD essa possibilidade, e é interessante também porque a torcida comprou a ideia, esgotou os ingressos. Agora, Chico, nós teremos também um duelo à parte de portugueses. Paulo Souza ainda se firmando, como bem disse a Tati lá no Rio, e, por outro lado, o Abel, que ninguém está muito preocupado com esses tropeços aí nas primeiras 2 rodadas do Palmeiras. Paulo Souza está enfrentando um processo parecido do que está enfrentando o Vitor Pereira no Corinthians, né? Porque o Abel já está aqui há mais tempo. Então ele chega, vai conhecendo o futebol brasileiro, vai tomando conhecimento do elenco, vai colocando as peças, aquela frase clássica, trocar o pneu com o carro andando, porque ele já chegou no meio do estadual, já teve que resolver, aí acabou eliminado, muitas críticas, e não teve tempo, né, de implementar o seu jeito de jogar, de escolher melhor as suas peças, e agora parece que ele está conseguindo. O Lázaro foi entrando no time, ele já baixou o Arão para a defesa, os jogadores também estão recuperados, né, então ele está conseguindo ter uma cara de time. E o Abel tem o time, é um titereiro, né? Ele tem o time na mão. Como assim? O titereiro, aquele que cuida dos fantoches, sabe? Ele faz aqui, faz ali, puxa a reserva, vai, bota aqui, todo mundo faz aquilo que ele manda. Então é muito diferente se a gente comparar a manutenção de trabalho do Abel com o cara que está chegando agora. É que o Flamengo tem muita qualidade também, isso ajuda. Agora, Ulisses, você está muito confiante pro lado palmeirense. É por causa do Abel Ferreira, por causa dos planos que ele tem? Eu acho que é isso aí. É o grande diferencial do jogo, o grande diferencial, porque os elencos são muito fortes, né? Mas o grande diferencial do jogo é o treinador. E o Abel gosta desse tipo de jogo, né? Ele ama esse tipo de jogo, ele enlouquece a beira do campo. Ele falta entrar e jogar, só falta isso, né? Também não jogava tão bem assim quando era jogador. Mas, enfim, como treinador é espetacular. Por isso que, para mim, a diferença vai estar aí. Já o Paulo está numa pressão grande. Jesus chegando no Rio pro Carnaval. O Paulo. Enfim, vamos fazer o quê? Que intimidade, o Paulo. Paulinho, no momento, assim, de Já desconfiança. pensou, E o Paulinho o jogava Palmeiras muito, hein? ganha do Jogava Flamengo, muito, o Carnaval com o Jorge Jesus, aí a nação vai à loucura. E Paulinho jogava muito, mas treinador... Essa tranquilidade da vitória contra o São Paulo. Jesus indo pro Carnaval. Mas não veio sozinho, Na verdade, a informação que eu tenho é que ele não vem pro Carnaval regular, ele só vem pro desfile das campeãs. Das campeãs, ok. Então, depois que a folia terminar, aí aquele desfile tradicional das campeãs, o Jorge Jesus vem. Tem muito pro Rio tempo de até Janeiro. lá, hein? Muito tempo agora, até lá. Everton Guimarães, o Ulisses está pensando diferente de você, que está mais confiante e mudou até o palpite, está indo de Flamengo hoje. E amanhã ele muda de novo. Você jantou com quem? Então, Renata, sabe o que acontece? Renata, presta atenção que eu vou falar para o Brasil. Todos os times no Brasil, todos, sem exceção, têm sérias preocupações com o Palmeiras. Todas, porque o Palmeiras é um timaço. Além de um timaço muito bem treinado, pelo melhor treinador em atividade no Brasil. Mas tem uns times aí, sabe, Ulisses, que seus torcedores se preocupam muito mais com o Palmeiras do que outros. De caso específico do senhor. Falar qual é. Caso específico do senhor. Caso específico do senhor. Jogo sábado. Vem por outro lado, O senhor não vem por outro lado, não. surpreendendo. O senhor, inclusive, o Hendrick, o senhor não quer nem que estreia com a camisa do Palmeiras principal. A preocupação é do senhor que Mas não posso consegue falar uma ganhar. coisa? Ontem vocês me deixaram eufórica. Eu quero ver esse Hendrick na Série A. Eu também. Eu quero 16 anos de plenitude voando. Eu quero narrar esse moleque muito. Eu quero narrar gol desse moleque. Eu já narrei na copinha, na O final. Brasil tá precisando impressionante. de novos ídolos de juventude, daqueles fora de séries que aparecem assim aqui, não vão para a Europa, se desenvolvem, aquela coisa toda. Isso é bom também, mas a gente quer a raiz, a gente quer começar aqui. Ou que chega na seleção brasileira, a gente nunca viu jogar no Brasil, no futebol brasileiro. Isso acontece muito. Saudades de ver um Dá jogo saudade assim. de ver isso aí. O Rafinha. O Rafinha, onde é que jogou aqui? Titular da seleção. Titular não, né? Mas jogou na seleção. Convocado e Sendo tudo mais. convocado, jogou. Ronaldo, Alemanha, agora muito tempo. é aquele jogo que, se tiver um vencedor,
é diferente. A sequência você fica com mais confiança, você já leva isso pro ano inteiro, pro segundo turno, quando se reencontrarem no Allianz Parque. Não sei se vai ser no Allianz Parque, se aparece algum show, enfim. Então, é aquela história, é um confronto diferente. Não adianta falar que é igual a todos os jogos, porque não é. O Gabigol, quando o Flamengo estava no auge com o Jorge Jesus, provocava nas comemorações que o Palmeiras não tinha mundial, igual você, assim. Então, a provocação que é legal, né, no outro dia, né? E ela tem que continuar, né? Olha aí, ó, que lindo. Ela tem que continuar. Agora o que não pode é violência, por isso que vai ter uma torcida só, né? É uma pena, um jogo como esse, deveria todo mundo estar lá prestigiando, todo mundo que gosta do futebol, mas por causa da violência, e acaba tendo uma torcida só. E o importante aí é a tiração de sarro mesmo, que nós vamos fazer amanhã aqui. Com a vitória, com a goleada do Flamengo, nós vamos ter que zombar com o adversário. Daí já vem Calma, alto lá. O Everton já falou, vocês estão torcendo contra. Lógico que tem que torcer contra. Mas você dá atenção, cara. Não é todo mundo que tem 2, 3 times pra torcer, 4, 5 times pra torcer. O cara que gosta do futebol mesmo. É pra você, Denilson. O cara que gosta do futebol mesmo. O cara que é futebol. Você tem que parar com essa mania sua aí, cara. Gosta do time só. Você não sabe se é palmeirense, corintiano, São Paulo, você não sabe. Deixa eu falar pra você, quando você jogava no Flamengo, você ficou machucado. O teu fisioterapeuta era vizinho teu. Eu não fiquei ficava cuidando de você. Não, você vivia no DM. No Flamengo? No DM. Rei do DM. Você errou. E fora que... Gente, bota aqui, corta o microfone dos dois, corta. Eu não queria causar essa discórdia, é só pra você bater o papo, mas com vitória. A ideia é essa, o time que ganhou tem que realmente tirar uma onda do time adversário. Viu, Marcão? Não se esconde não que eu vou te chamar depois do jogo, bebê. Mas hoje é jogo, Chico, mais pro coletivo ou pra aparecer a individualidade? É que os dois coletivos são muito bons. Sem dúvida. Então a gente entende que se, como eu falei, se o Arrascaeta estiver no dia, é um cara que faz a diferença, só que o Flamengo tem uns 3 ou 4 que podem fazer a diferença. O Palmeiras da mesma forma, o Rafael Veiga é um cara que tem desequilibrado. Só que aí, no caso do Palmeiras, eu acho que o coletivo ele ainda é mais importante. Porque, tudo bem, tem aquela transição rápida, né, das arrancadas do Veiga, do Danilo e aí o Dudu também por outro lado. Mas no caso do Flamengo, a individualidade eu acho mais importante. Até porque o coletivo do Palmeiras ele está muito bem estabelecido. Né? Mas e daí o resultado? Mas o jogo se o público está lá no empate, 1,87. Já que você tá já que o Chico tá tão em cima do muro, se você pudesse escolher pro seu time lá na Série B, você escolheria Veiga ou Gabigol? Nossa senhora, mas aí qualquer um daí. Não, é um dos dois, não é? Não tem dois. Tem que escolher ou Gabigol ou Veiga. Ainda bem que só eu sou o Toy da Lua, viu? Olha o que ele disse, Veiga. E o Veiga, nós temos o Diego Souza. E o Veiga quase pintou lá, hein? O Veiga quase pintou lá. Houve uma proposta de Veiga por 4 jogadores do Grêmio. O Grêmio ia mandar 4. Arrascaeta ou Veiga? O Grêmio ia mandar o Jean-Pierre. Eu lembrei de uma O Grêmio ia mandar o Jean-Pierre e o Palmeiras ia mandar 4 jogadores. Não, eu sei que tem uma parada, eu sei que não tem nada a ver com o assunto, mas você viu a notícia do Benítez lá? Os caras já estão querendo, Linha no Benítez, irmão. Não tem nada a ver mesmo. Olha que nada a ver mesmo. Não tem nada a ver, fica na sua. Olha só, aqui o confronto particular entre Gabigol e Veiga. Entre eles aí, são 17 jogos e o outro tem 21 jogos, gols 12, gols 13. Que números são esses? Do quê? De tudo? De pênalti, deve ser de pênalti. É só esse ano, gente. A fase do Veiga eu tô falando tá com muito... O Gabigol tá muito pouco, mas é só esse ano. É porque o Veiga tem bastante pênalti. É isso mesmo, Bruno. Você olha assim e fala, nossa, Nossa, eu tô olhando o Gabigol. 17 jogos, 12 gols. Falei não. E a fase do Veiga. A gente vai pro YouTube pra seguir o papo aí de Flamengo e Palmeiras. E agora, aquele recadinho, fica esperto, presta atenção. Aqui quarta-feira, a Copa do Brasil recheada de ótimos confrontos, dá para escolher um cardápio variado ali. E tem esse jogo antecipado da Série A, da 4ª rodada entre Flamengo e Palmeiras, que mexe muito com a qualidade do que nós temos. Hoje, se colocar o Galo junto também, são os 3 times que mais empolgam, pelo elenco, pelo jeito de jogar, pela maneira como as torcidas estão apoiando. Então, hoje é uma realidade diferente. Outros podem surpreender, né, Denilson? É o caso do Fluminense, do São Paulo. Mas esses 3 times, na minha opinião, pelo menos na teoria, eles estão acima aqui no nosso futebol. Estão acima, cara. Agora, se pensar que outro pode... Enfim, tá difícil também, né? Porque você citou o Fluminense. O Fluminense oscilou muito ontem no jogo.
Tanto é que o sentimento do torcedor na mesma Mas com um partida... time mesclado, né? Os titulares entraram no segundo tempo e melhorou. E que não vai ser uma exclusividade do Fluminense essa questão da mescla, né? A gente tem falado muito isso, né? O campeonato Mas tá termina todo mundo... antes. Gente, tem Copa do Mundo. muito Novembro jogo, começa a campeonato Copa do termina Mundo. antes, Então, esse ano vai passar que nem foguete. Todo mundo vai ter que poupar. Os jogadores não vão aguentar essa maratona insana. E quem tiver melhores elencos, E teoricamente, aí se beneficia. aumenta esse favoritismo dessas 3 equipes, por causa do elenco. Exato. Os outros times vão sofrer um pouquinho Por mais. isso que é importante também, não só... Primeiro que o Palmeiras precisa pontuar, gente. Tem 1 ponto no campeonato e a 3ª rodada. Mas também pela questão moral. O jogador fica mais animado, fica mais confiante. Se você bate um adversário, seja o Flamengo ou o Palmeiras, é diferente até para a sequência de trabalho. São os 3 times que, na minha opinião, tinham que ter jogadores na seleção. Flamengo com Gabigol, Veiga no Palmeiras e Hulk com o Galo. Só que pra mim Mas hoje... daí você tira quem? Esse é o levar o Gabigol e o Hulk. Eu levaria os 2 pra seleção. E aí, Gabigol, quem cairia lá? tem alguns que, na minha Neymar, opinião, estão jogando... Richarlison não Não, cai de jeito nenhum. O Tite ama. Não, mas tem alguns jogadores que, na minha opinião, estão abaixo, assim, desses 2. Martinelli, por exemplo, tudo bem que é outra posição, assim, mais na ponta, só que eu levaria o Hulk no lugar do Não, Martinelli, mas o por Gabriel exemplo. Martinelli foi só uma convocação, acho Sim, que aleatória. mas nessa convocação, nessa vaga, ainda mais que Mas pode o Hulk ser... não teve nenhum. Calma que tá Mas o começando a Hulk joga sair muito. fumaça da cabeça do Só menino. que, não, Calma. jamais. Só que hoje, por exemplo, a gente fala muito de Arrascaeta, de Veiga. Pra mim, o cara que pode fazer a diferença no jogo, eu apostei no Flamengo, mas o cara que pode fazer a diferença no jogo é o Dudu. Olha! Mas é porque o Dudu, ele tá nessa fase... Ai, graças a Deus. Ele tá nessa fase de sempre dele muito boa tá e bem. encontra numa lateral esquerda um Felipe Luiz que tá sendo muito contestado, sabe? Que já tem uma certa idade, a torcida do Flamengo fica meio, pô, mas você tem que jogar mais tapa bola, na tem que frente. ser mais... Se tiver no dia dele... Já era. Esse é o cara que pode fazer a diferença se hoje. o Aí que Dudu tá, tiver no gente. dia Se dele- todo mundo tiver no dia, vai ser 0x0, vai ser 1x1, 2x2, 3x3. Muito bem, Individualmente, Cada Leandro. conversa.